desde o seu nascimento, a jornada cristã, quais foram os maiores obstáculos que você passou? Você comentou do bullying, né? O que mais que foi difícil, ou algo que vocês tiveram que passar em família, ou decepções, ou algo que você teve que aprender, né? Porque muitos nascem em família cristã e a gente sabe que não é uma vida assim... Não é um mar de rosas. Nasci aqui, só tive bênção. Só bênção, ai que delícia, não. Né? Eu tive um pai, o meu pai, por exemplo, ele é caminhoneiro, então assim, ele ficava ausente muito tempo. Eu cresci com essa ausência paterna física, né? Graças a Deus, eu já tinha identificado um pai eterno que nunca me deixou na mão. Sim. Né? Então isso foi importante para mim, né? Mas é claro que senti falta do meu pai nesse processo. Eu até já conversei com ele na fase adulta mesmo. Sim. Levei ele para um café e falei assim, pai, como o senhor fez falta nesse ponto, que às vezes eu fui instruído por amigos da escola, que aí instruem de maneira totalmente errada, e aí te leva para um mundo da qual você não gostaria de ter visto ou entrado. Mas enfim, sempre firmado ali na palavra e buscando em Deus e numa liderança, né? Se caso falte alguém, então eu preciso encontrar a figura de Jesus em alguém. Então isso foi o mais importante. Então, e na minha trajetória, gente, não é fácil ter uma família, não é fácil, a convivência, o relacionamento, um desafio, né? Nós mesmos passamos agora por um processo muito delicado com a minha filha pequena. Ela nasceu de 24 semanas de gestação, com 27 centímetros, 690 gramas. Nossa. Era assim, todas as possibilidades de dar tudo errado. Dela não sobreviver, dela não conseguir, dela ter vários tipos de sequelas nesse processo, porque 24 semanas é no limite. A própria médica falou, ela nasceu no vale da sombra da morte. Nossa. Ela nasceu entre a vida e morte. Era tipo assim, ou vive ou morre. E ainda se vive, ainda pode ter várias questões que vão ter assim, complicações nesse processo. Mas no dia do nascimento dela, quando a minha esposa teve um descolamento de placenta, por conta de um mioma, que empurrou a Bela para fora. E aí, nesse dia, eu falei assim, Senhor, a Bela vai deixar o útero da mãe, mas ela vai encontrar nas suas mãos o útero que ela precisa. A sua mão poderosa que vai guardar ela durante todo esse processo. E eu vou estar aqui do lado dela, todos os dias, para continuar firmando isso nela. Então, assim, todo dia era um milagre por dia. Ela teve 8 transfusões de sangue, ela teve hemorragia cerebral nível 1, nível 2, tudo absorvido pelo organismo, tudo. Ela teve, as hemoglobinas dela subiram demais, ela teve... os médicos acharam que ela ia ter leucemia e assim, subiu demais, até mais do que o próprio leucêmico tem disso. E depois voltou, e aí a gente entendendo o processo, como Deus estava protegendo o organismo dela, liberando toxinas no organismo dela para proteção, para ela não pegar nenhuma infecção, nenhuma bactéria. Nossa. Aí, às vezes, ela tinha alguns sintomas de que estava com alguma coisa, isolavam ela, mas nesse isolamento, Deus cuidava dela, ela teve que fazer uma correção, a única cirurgia que ela teve que fazer é no olho, a laser, porque os vasos sanguíneos precisavam se fechar e estavam mais tardios por conta da prematuridade, extrema prematuridade, e aí precisava fazer uma intervenção urgente. Só que o médico, esses médicos são externos, não fazem ali na UTI, até porque tem vários leitos. Mas nesse dia, ela estava em isolamento, porque ela estava... em observação, porque poderia ter uma bactéria, alguma coisa nela, e ela ficou lá. E aí o médico veio e falou assim, olha, ela precisa fazer essa correção o mais rápido possível. Como ela já está isolada, eu vou pedir autorização para fazer aqui. Uau. E ele levou todo o equipamento lá e fez lá. Nossa. No dia seguinte, deu tudo certo, graças a Deus. No dia seguinte, olha, a Bela não tem nada, vai voltar para o leito dela. Providenciou dela estar isolada. Providência de Deus. E parecia que o mundo estava acabando, mas o Senhor estava construindo e cuidando algo precioso. Gente. Então, assim, eu falo sempre, a Bela vive para a glória de Deus. O testemunho dessa menina já é incrível, ela já converteu enfermeiros, médicos. Nossa. Ela impactou um hospital inteiro. No dia que ela saiu, ela ficou 126 dias na UTI. Ela recebeu alta da UTI para casa. Nesse dia, desceu médicos, enfermeiros, diretores do hospital para aplaudir
a saída dela, porque ela estava ali perfeitinha, vitória, sem nenhuma sequela, sem nenhum problema, assim, e os médicos ficavam assim, como isso? Eles até já tinham até um protocolo lá que era o padrão Bela, que o nome dela é Bela mesmo, Bela. E é legal que Bela é consagrada a Deus, e aí eu estando na sociedade bíblica, eles me revelaram uma outra vertente do nome dela, que é guerra. E eu nem sabia. Porque todo armamento de guerra chama bélico, que vem da raiz bela. Bellum, de bela. Então, todo armamento bélico tem beleza nisso. Eu falo, da onde tem beleza em guerra? Mas, enfim, mas naquela guerra onde Deus, ele batalha por nós. Então, eu falo, a minha princesa preciosa, ela é consagrada a Deus para guerrear. E guerrear com o Senhor dos Exércitos na sua frente. Então, é algo assim precioso demais. E ela tem crescido e vai impactar muito ainda. Já está cumprindo o propósito dela. Já pensou? Já está nascendo com uma bagagem histórica aqui, espiritual. E assim, graças a Deus a gente tem feito assim, essa diferença no mundo, né? Eu oro pro Senhor, assim, fazer com que esse canal se espalhe mais rapidamente. Porque as outras coisas que não interessam a gente ou não ensinam nada, crescem de uma maneira avassaladora, né? Você sabe muito bem, você está nesse meio, como cresce rápido outras coisas que não influenciam, influencia sim, mas pro lado negativo, né? E eu oro sempre ao Senhor, Senhor, faz com que esse canal chegue, que os pais enxerguem esse canal como uma opção, uma ferramenta, que as crianças vejam valor nisso e atrativo para que eles possam aprender no caminhar, porque ali tem séries, devocionais, tudo para ensinar no caminho, ensinando a palavra, mas eu também trago uma reflexão do que ela pode aplicar isso no dia a dia, e isso facilita tanto, porque aí a criança começa a entender a Bíblia, de que aquilo não é um livro de histórias qualquer, é o livro da história dela, é a grande história que ela faz parte. E quando ela se sente pertencente a esse universo, ela jamais quer sair, porque as outras coisas aí vão ficar assim, desacreditadas, inúteis, porque assim, não vão mais servir para ela. O que serve é aquilo que o Senhor tem dito. Então isso é demais. Demais. Você acha que o grande vilão assim, dos últimos tempos, ao mesmo tempo que é uma grande bênção, né, e oportunidade, é a internet? Com certeza. Que é o que tem distraído e trazendo, né, ao alcance das pessoas todos os tipos de informação? Sim, a internet hoje, ela ganhou uma proporção muito grande e ela é muito rápida. Então, assim, o meio de entretenimento hoje está infinito. Hoje a criança ficar girando lá, Reels, Stories, vídeos, um atrás do outro. E às vezes vai vir coisas que não vão agradar o coração do Senhor, não vão ensinar nada. Na verdade, pelo contrário, vão confundir identidade, confundir o propósito daquela criança, vai tornar ela confusa nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu gênero, em tudo. Então ela vai ficar muito aflita, vai gerar ansiedade, vai gerar depressão. Enfim, a gente está vendo os casos acontecerem, a gente está vendo os casos aumentarem drasticamente. Hoje a internet ela é um vilão, mas ela também pode ser um herói. Mas os pais precisam ter esse papel de se colocar entre isso, de poder regular isso. Mas se eu não fizer isso, mas se não fizer... Não, pais, assumem a sua postura de pais, né, de responsáveis por uma vida. O Senhor vai cobrar isso lá na frente. Ele voltar agora e falar, e aí? Cadê o fruto? Cadê o fruto? Né? E aí vai estar perdido por aí? Pelo contrário. E o que eu mais recebi nesses últimos tempos, principalmente pós-pandemia, onde as crianças foram jogadas literalmente para a internet, né? Porque era aula online, era tela, tela e tela. Ficaram todas, tipo, hipnotizadas. E aí surgiu várias outras questões por conta disso. E o que eu ouvi muitos pais falando assim, eu perdi meus filhos dentro de casa. Muitos pais mesmo. É absurdo o tanto de gente que fala assim, perdi meus filhos dentro de casa. O que eu faço agora? Como eu posso encontrar os meus filhos novamente? Como eu recuperar o coração deles? Nossa.